gente, tudo bem? Aqui é do Internacionaliza Design e a gente está fazendo a primeira entrevista com a aluna Luana Martins. Ela é do 6º período do curso de Bacharelado em Design. E a gente vai fazer uma pequena entrevista com ela porque semestre que vem, em setembro? Isso. Setembro ela vai fazer a mobilidade para Portugal, para o IPB. E a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber um pouco mais sobre como que ela vai para lá, como que ela conseguiu o processo de mobilidade e tudo mais. Então, vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Estamos aqui numa sala com toda uma proteção acústica toda fechada. E é isso. Eu vou passar a minha fala aqui para a Luana agora. Oi, eu sou Luana e, como ela já disse, eu sou do design, bacharel, e eu vou para Portugal. E eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos e olhos castanhos também. E é isso. E é isso. Então vamos lá, Luana, vamos conversar um pouquinho sobre essa sua mobilidade que você vai fazer. Queria saber qual instituição que você vai, né? E qual que é o país de destino. Eu tô indo para o IPB, eu vou ir para Portugal, mas o IPB que eu vou não é para Bragança, é para... Quer dizer, é ali em Bragança, Aham. mas é em Mirandela, Ah, sim. que é... Eu não sei explicar. Sim. É pertinho, na verdade. Um dia eu vi um mapa lá e é, tipo, na mesma região, só que um pouco mais... É, Aham. Se eu não me engano, é tipo cidade-município, eu não sim. sei Se eu não me engano, a direito. primeira é um pouco mais perto do litoral, né? A Mirandela é um pouco mais pra dentro da região do Portugal. Não sei. Eu sei que Mirandela tem meio que um lago grande, eu Aham. acho. Legal. E me diz aí, por que que você escolheu essa instituição e por que que esse lugar? Bem, eu escolhi ir para Portugal porque, dentre as opções que tinham, eu não tinha, eu não tinha nenhum certificado de aprendizado de línguas, Sim, proficiência de de línguas, né? proficiência. Então, Portugal seria a melhor opção, porque eu já Uhum. tenho fala português e é um país que eu já conhecia, eu viajei uma vez para lá. E também eu já tenho dupla cidadania Sim. de lá, então foi mais fácil. Uhum. E eu escolhi o IPB porque era onde tinha um curso que eu queria, que é o design de jogos, e foi por isso. Entendi. E pelo que eu fiquei sabendo, você não nasceu no Brasil, né? Você nasceu em outro país. Sim, eu nasci em Cabo Verde, na África, e os meus bisavós são portugueses, então por isso que eu pude tirar a dupla de cidadania Legal. E por quanto tempo você ficou morando lá? em Cabo Verde. Isso. Eu vim pra cá com 1 ano, eu Sim. acho. Então eu fiquei só Só quando eu era passeio bebê. mesmo, ficou lá por um Sim. tempo e tudo mais. Entendi, muito legal isso. E, assim, pra quem não sabe, né, tem alguma diferença pra você fazer todo o processo de documentação quando você não tem nacionalidade? Você tem a nacionalidade brasileira, mas quando Sim. você não nasce no Brasil, tem alguma diferença? Tem que provar alguma coisa? Tem que ter um documento a mais? Para essa mobilidade eu não tive que fazer nada mais. Uhum, Só mandei o passaporte que eu tinha português, que seria mais fácil, e foi isso. Mas é, eu, eu tive que fazer, tem um tempo, a nacionalização, a naturalidade. ah, sim. Porque, como eu não nasci aqui, Sim. então, só para registrar no meu. é, na, Passaporte? não, no passaporte. Na minha Na identidade. identidade, né? Ah, sim. E qual que é o curso da instituição que você vai frequentar? Você falou que é design de jogos, né? Sim. E qual que é o curso, necessariamente? Quais que são as matérias? E qual que é o tempo previsto pra você ficar lá? Então, eu vou ficar lá 1 ano, fazendo o curso de design de jogos. É um curso que tem muitas matérias. As matérias que eu escolhi, assim, eu queria algo mais voltado para porque eu gosto de animação e de jogos. Então, Sim. algo voltado nessa área com animação. Então, eu peguei programação, por exemplo, animação 3D,
é, tipo, criação de histórias de fantasia, Uhum. coisas nessa área, assim. Entendi. São quantas disciplinas ao todo? São essas que você falou, mais algumas? Eu peguei 5 disciplinas para o Uhum. primeiro semestre e 4 para a segunda. Só que não é necessariamente o que eu vou fazer, porque quando eu chegar lá, eles vão falar quais são as matérias que vão ter realmente naquele semestre. Aham. Então, provavelmente vou ter que mudar muitas delas. Algumas, né? Sim, Pois é. Mas vai ter que se adaptar, né? sim. Mas isso já não é uma coisa que eles avisam antes. É algo que você poderia ter feito antes, porque você tem que fazer lá, necessariamente. Porque eu acho que eles também não sabem realmente o que Aham. vai ter. Cada professor Sim. vai falar quais são os horários que Depende da tem. grade, né? Se eles estiverem em Sim. processo de mudança também, acho que deve Então, ser por isso. mas assim, eu acho que independente, porque você tem que mandar um documento escrito quais matérias que você quer participar lá. Aham. Então, eu acho que como não é certo quais matérias que você vai poder participar, independente de qual você escolher, você tá dentro, sabe? Sim, entendi. Legal. E você já fez intercâmbio anteriormente? Você já tem alguma experiência nisso? Não, nunca fiz Não. intercâmbio, só viajei Só pra viajou fora. pra fora mesmo. Mas você já conheceu Portugal, né? Que nem você já falou. Sim. E já conheceu a mesma cidade com que você vai estudar agora? Qual lugar que você foi? Não, da outra vez que eu viajei, eu fui pra Porto. Entendi. E também é uma opção de intercâmbio, né? Pra vários cursos de design aqui. E já considerou ir pra lá também? Já, mas eu acho que quando eu olhei as opções, não tinha nenhum curso que eu queria. Do design de jogos, né? Sim. Entendi. Então é isso. Você costumava frequentar feiras de intercâmbio ou entrar em contato com empresas? Não, nunca participei, Uhum. nunca também entrei em contato. Foi algo que eu comecei a ter mais vontade durante o curso. Durante o curso, né? Recentemente? Assim, eu tentei uma vez, né, no semestre passado, eu tentei a mobilidade, eu não Aham. tinha conseguido, e nesse semestre eu tentei de novo. E foi quando eu consegui. Entendi. Mas fica aí uma dica, né, pra quem quiser fazer um intercâmbio futuramente, né? Existem várias feiras de intercâmbio que acontece aqui em Curitiba. Em outras cidades também, todas as cidades praticamente acontecem feiras de intercâmbio. E recentemente, no começo do ano, teve umas 3 bem importantes aqui por perto. E é sempre bom estar de olho, é sempre bom também estar de olho no Instagram do Internacionaliza, porque lá a gente sempre avisa quando vai ter alguma feira importante. A gente também participa, eu, a professora Cindy, então se quiserem ir com a gente, quando tiver, vocês podem ficar à vontade. Que é bem legal também, porque lá dá pra vocês conversarem com professores e pessoas diretamente ligadas às instituições, né? Então, é uma grande dica que a gente tem pra dar pra vocês. E então, Lana, em que momento da faculdade da UTFPR você cogitou estudar fora? Ou foi um desejo sempre seu? Eu sempre quis estudar fora, Uhum. mas eu comecei a pesquisar mesmo, acho que foi no semestre passado, porque eu já. Meus pais queriam muito isso também, Sim. então eles começaram a pesquisar comigo e a gente achou essa mobilidade Aham. e foi interessante. Legal. E como foi o processo de inscrição? Como você soube do edital? O edital, eu acho que eu recebi por e-mail, quando eu abri o edital. E foi um processo que um pouco apressado. Com a primeira inscrição mesmo, foi mais de boa, porque eu já tinha me inscrito antes, então eu já sabia o que eu tinha que colocar lá. Sim. E aí foi tranquilo nessa parte. Uhum. Foi mais complicado depois, quando eu passei, porque eu não passei como primeira opção. Sim. Então, eu Foi achei que quase eu. uma segunda chamada, assim, né? Sim. Então, eu achei que eu já não tava. Uhum. E depois eu recebi o e-mail falando que eu tinha passado, porque alguns alunos tinham desistido. Mas foi meio em cima da hora, então eu tive Uhum. que correr para fazer os Você nem documentos. esperava mais, né, que poderia ir. Sim. Então, foi uma surpresa, basicamente, né? Uhum. Entendi. E
o que você precisou providenciar para fazer a inscrição? É, Tipos de documentos, essas coisas. Sim, eu precisei enviar uma foto do meu passaporte, o currículo escolar, né, Uhum. minha grade. Também eu precisei de um certificado que eu estou estudando. Aham. Isso tudo tem Uma declaração de matrícula, Uma né? declaração de matrícula, isso. Isso. Isso tudo tem no site mesmo, Uhum. do portal do aluno. E também eu tive que mandar acho que é um certificado de inscrição, porque eu tinha que escrever quais matérias que eu ia fazer, Uhum. fazer depois, escrever meu nome Uhum. Seus e dados, meus essas dados. coisas. Aham. E eu precisei de uma assinatura minha e do professor que cuida disso no curso, que é a Uhum. Cindy. Entendi. Alguma coisa relacionada com seus pais que você precisou, assim? Uma Não. assinatura? Não, né? Entendi. E qual que foi o diferencial para você ter escolhido, para você ser escolhida nessa vaga, né, que você se candidatou? Qual que você acha que foi o diferencial, assim, para te escolherem? A escolha é mais pelo CR, Uhum. então acho que eu tava com um CR bom. Uhum. E também porque algumas pessoas desistiram, Entendi. mas acho que não. Além do CR, não tem tanta Uhum. afunilamento em relação O a CR, para quem não outras. sabe, é o coeficiente de rendimento do aluno, né? Todo um aluno tem. Então é sempre bom aí estar atualizado no CR que você está atualmente para você querer fazer um intercâmbio futuramente, porque é isso e a proficiência de línguas que fazem a diferença para você ser selecionado ou não para fazer um intercâmbio, né? E qual que era o seu CR, Luana? Se você quiser falar, Eu não se lembro. você lembrar também, né? Porque às vezes é um número que, enfim, que varia bastante também de semestre para semestre, né? Às vezes a gente Sim. Eu cai um achei até pouco. que tava baixo, Aham. porque eu até teve uma matéria que eu não consegui passar, Uhum. então tava meio. Eu achei que tava bem baixo, mas eu passei, então acho que não tava tão baixo Sim. assim. O dos outros alunos devia estar pior, né? Sim. Entendeu? Mas é isso. É, o que você precisou providenciar para inscrição, né? Que você falou dos tipos de documentos. Para você fazer a inscrição, mudando um pouco aqui, né, agora, você fez pelo MEI, que é o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional. E como que você ficou sabendo do MEI? Você já sabia que existia o edital do MEI antes? Você achava que tinha outros editais? Não, eu não conhecia. Na verdade, eu acho que eu conheci por conta que no começo do semestre passado, Aham. acho que foi no começo do ano passado, teve quase que uma palestra da professora Cindy com alguns alunos que estavam estudando fora. Uhum. E aí ela falou todas as opções que tinham para estudar fora, Aham. dupla Diplomação? diplomação e o MEI. Eu não lembro se tinha outra, mas Uhum. essas eram as que Essas eu são as lembrava. principais do design, né? Uhum. Pro pessoal de engenharia é um pouco mais amplo, né? Pra gente só tem mais ou menos o Sim. MEI, e dependendo ainda da instituição e do curso, você pode fazer dupla diplomação, mas é mais difícil, pelo que eu fiquei sabendo. Uhum. Entendi. E o que você teve que enviar para o processo e após a seleção? Quanto que a documentação para a mobilidade? É, Tudo aquilo Agora que você falou já, na verdade, né? é aquilo que eu falei. Aham. E eu acho que nesse período que eu tô agora, eu teria que enviar o visto, Uhum. só que eu não preciso, porque eu tenho já o A passaporte cidadania, português. praticamente, né? Sim. Eu teria que tomar conta da moradia, que eu já, já, já arrumei uma moradia. O passaporte, eu acho que o mais difícil mesmo é o visto. Eu tô Uhum. vendo o pessoal indo atrás do visto e tá sendo bem difícil. Parece que principalmente para Portugal é ainda mais difícil. Sério? Sim, porque eles demoram muito para fazer, Para emitir o documento. porque são muitos alunos que vão para lá. Entendi.
Não é nenhuma questão, então, de ser difícil conseguir, mas uma questão de tempo, né? É, Talvez. sim, também porque parece que tem que conversar lá e não dão tanta informação sobre qual tipo de visto que você tem que buscar. Uhum. Parece que tá Isso sendo. também porque muitos alunos correm atrás, meio que, entre aspas, em cima da hora, né? Por mais que sejam Uhum, muitos sim. meses antes, assim. Mas daí você precisa de muito mais tempo pra você conseguir o visto, na verdade, né? Uhum. Talvez um pouco mais do que 6 meses, do que uma pessoa imagina que vai conseguir pra fazer uma mobilidade. Entendi. Mas não que seja muito difícil mesmo conseguir para Portugal. É mais uma questão de burocracia, talvez, né? É, burocracia. Entendi. E então vamos lá para a próxima pergunta. É, Você já fez contato com a instituição e você sabe onde é que você vai morar? Acho que contato com a instituição só no caso quando eu entreguei os documentos mesmo. Uhum. Mas, além disso, não. E moradia eu já busquei, porque eu tenho alguns contatos lá, Uhum. porque Sua família é de lá, né? eu tenho família que mora lá, Uhum. então eu pude encontrar um lugar que eu vou morar com uma menina lá, que também é de Cabo Verde. Então, Ah, que legal. E é um apartamento? eu acho que sim. Entendi. Você sabe se fica perto ou longe da instituição? Eu não tenho certeza, mas pelo que meu pai estava procurando, eu tenho quase certeza que sim, que é perto É perto, da. né? Uhum. Entendi. Já viu foto, coisa do tipo? Sabe Não. como é que é? Eu não conheço nem a garota que eu vou morar lá Ah, junto. mas acho que é assim mesmo, né? Por Uhum. enquanto não tem muito o que fazer. Até chegar lá é esse o processo. Você já falou no começo do vídeo, né? Mas quais línguas você tem proficiência? Eu não tenho nenhum certificado de proficiência, Uhum. mas eu tenho proficiência em Em inglês. inglês, né? Um Sim. nível ali intermediário. Talvez É, avançado, mas não com certificado, né? Às sim. vezes. Eu finalizei o curso, Uhum. mas foi só isso. Eu não tenho Sim. mais. E você já, tipo, antes mesmo de você conseguir entrar pro IPB lá, pra ter todo. Antes mesmo de todo o processo de você querer ir lá, né? Você considerava ir pra um que fosse fora, né? De Portugal, com a língua inglesa, por exemplo. Eu pensei, mas é porque eu tinha até um certificado, só que passou a validade dele, Uhum. então eu acho que eu não poderia mais. Aí eu acabei não E, procurando tanto. aham. E já tentou buscar um certificado por fora, assim? Eu já busquei, assim, pesquisei sobre, só que era muito caro para mim para Ah, fazer. sim. Tem o TOEFL e Isso. O IELTS. TOEFL, né, eu acho. TOEFL, é. E tem vários outros, mas acho que é importante também ó, o pessoal da faculdade saber que aqui na UTF-PR, pelo que eu fiquei sabendo, a gente não emite certificado. Então, a gente tem curso, tem tudo mais, tem vários cursos de línguas, mas a gente não emite certificado que é válido internacionalmente, né? Tipo, esses grandões, assim. Então, aqui a gente não faz isso. Mas dá pra conseguir por outros meios também, então é importante saber isso antes que vocês se planejem a fazer uma mobilidade. É, Você pode comentar um pouco sobre o que já pesquisou sobre os custos de passaporte, hospedagem, transporte e alimentação? Sim, o passaporte eu já comprei. Agora eu não lembro direito qual que era o preço, Uhum. mas tava ali em torno, acho que era menos de 2.000. Aham. E moradia, tem muitos sites na internet que você pode procurar moradia. Uhum. E agora eu não lembro, acho que era tipo 200 euros por mês, Por alguma coisa mês? assim. Entendi. É, questão de alimentação eu não procurei muito, mas eu sei Uhum. que lá no IPB tem um RU deles, Uhum. que acho que é menos de 10 euros. Não deve ser Cada muitas. refeição? Cada refeição, Uhum. que pra gente é muito caro, mas talvez pra eles não Pois seja é. um preço Uhum. ok. Mas eu acho que tem até algumas bolsas que você pode ter lá que você pode não pagar a Sim, alimentação. entendi. Acho que tem programas também, né, que dá pra você se inscrever, Uhum. dependendo da instituição e lá do sistema deles. Que você se inscreve e talvez você possa conseguir alguma liberação, assim, né? Você Sim. sendo de fora também.
talvez fique um pouco mais fácil. Tem que ficar atenta com isso. E transporte. Transporte eu não pesquisei muito. Eu sei que tem muito ônibus lá, muito. É, é que não é ônibus que se chama lá, Aham. mas é comboio? Não sei. Mas eu não lembro do preço. Tem metrô lá? Será que tem? Lá na cidade, eu não sei. Eu só vi Acho que sobre Mirandela ônibus. não tem, né? Porque, pelo É, que eu vi, aquela cidade tem muito uma estrutura, assim, mais... Não vou dizer arcaica, né? Mas não é tão uma cidade grande, assim, que tem uma estrutura pra metrô, eu diria. é uma cidade bem pequena e Sim, antiga. sim. Muito bonita, inclusive, mas Uhum. acho que não tem metrô por lá. Acho que é só mais ônibus. Ou comboio, que nem você falou, se Sim, foi esse o nome. eu não lembro. O órgão estudantil do país oferece algum benefício, como auxílio moradia, auxílio de alimentação e transporte? Eu não sei, não pesquisei muito sobre Uhum. isso. Talvez eu acho que tenha, né? Principalmente para questões assim de brasileiros estudando lá. Então, acho que em questão de moradia também, eu acho que tem uma ajuda assim do governo, dependendo, né, do lugar também. Não sei se dependendo de Portugal ou da instituição em si, Uhum. mas é uma coisa que a gente pode dar uma pesquisada também juntas, né, pra gente saber como é que vai funcionar. E querendo aqui saber um pouco mais sobre a expectativa da sua família para você estudar fora. Acho que eles estão bem felizes e eles querem que eu aproveite o curso e Portugal também. Minha mãe ama é, cidades da Europa, ela Uhum. quer sempre visitar lá. Sim. A gente só visitou Portugal, mas aí por isso que ela quer que eu vá pra lá, Uhum. para ela Pra poder ela poder ir visitar. também, de É. quebra, né? E E se você quiser falar um pouco mais sobre o curso de design de jogos, assim, acho que é uma coisa bem interessante pra gente saber. Porque aqui na UTFPR a gente não tem muito essa questão, tipo, mais focada em nenhuma dessas disciplinas, assim. Mesmo só em design de jogos, né? uhum. Então, se quiser falar um pouquinho mais sobre o que você sabe que você tem de disciplina lá, como você já pesquisou vídeos lá no YouTube, sabendo coisas de alunos, sempre a gente tem essa duvidazinha, né? Uhum. Eu não achei muitos vídeos de Mirandela, dos cursos de Mirandela. Encontrei alguns sobre em Portugal não, em Bragança, Uhum, mas é, o que eu sei é assim, os cursos são bem mais, muito mais, são muito mais voltados aos jogos. Então, aqui, por exemplo, não tem nada sobre programação e eu acho uma coisa que ajuda muito, sim. porque, por exemplo, se eu quiser fazer aqui um TCC sobre jogos, eu não vou poder fazer a programação. Então, eu teria que encontrar alguém dessa Sim. área para me ajudar nisso. E a programação é algo básico, na verdade, para a questão Sim. de jogos. Então, a gente não tendo aqui desde o princípio, né, fica difícil até conseguir, talvez, entrar num curso lá para fora. Uhum. O que acho que não foi o caso, né? Porque lá você conseguiu pegar alguma disciplina de programação. Lá em Portugal? Isso, Sim. já vai pegar, né? Entendi. Então é isso, Luana. Muito obrigada pela sua participação. Só para reforçar que a Luana, ela tá no sexto período. Ela atualmente tá tranquila na faculdade? Sim. Como que tá o processo, assim, antes de você ir? Porque você só vai em setembro, né? Sim. Você tá fazendo... Então, essa é a questão. Você tá fazendo algumas disciplinas antes pra deixar um pouco mais tranquilo depois? Ou você tá seguindo o fluxo, assim, de pegar o mesmo tanto de matérias cada semestre pra você terminar depois aqui na UTFPR normal? Uhum. É, nesse semestre, eu peguei 7 matérias. Uhum. E eu peguei uma que eu achei muito importante eu ter pego, foi o MET TCC, porque você precisa do MET TCC, depois Uhum. do TCC 1 e o TCC 2. Você não pode fazer nem o TCC 1 nem o TCC 2 se você não tivesse feito o MET TCC. Aham. Então, é um ano de TCC 1 e TCC 2 depois de eu voltar, né? Então, eu achei melhor eu pegar logo o MET TCC para não ficar mais extenso ainda Aham. o meu tempo aqui na faculdade. Entendi. Foi isso. Legal. Mas...
E você vai voltar, vai faltar quanto tempo, mais ou menos, pra você terminar a faculdade? Acho que 1 ano. Eu tô no 6º, e aí eu vou... 6º período, e aí depois tem o 7º e o Uhum. 8º, depois que eu voltar. Entendi. E quais são as suas expectativas, Luana, pra você? Quando você for, o que você Ah, imagina que você vai passar por lá? eu Você acho acha que vai viajar, vai ficar estudando mais? Você vai viajar por Portugal, vai conhecer outros países por perto, né? Porque essa é a graça de estar na Europa, né? Você Uhum. consegue estar lá num lugar e, assim, de ônibus, de trem, de metrô, você consegue ir para outros países, né? Então, quais são as suas expectativas, assim, culturais até? Uhum. Eu quero muito viajar para outros países também. Uhum. Não sei se eu vou conseguir, né? Sim. Se vou ter disponibilidade de tempo, não sei qual que é o preço, né? Uhum. Mas é isso. Eu espero não ficar a maior parte do meu tempo só estudando, porque eu também quero conhecer Sim, com Portugal certeza. e quero também fazer amizades lá. Uhum. Eu acho que vai ser legal, acho que vai ser divertido, uma experiência nova. Sim. Ai, que bom, então. Bom, desejo toda a felicidade do mundo pra você nesse período que você vai estar lá. Obrigada. Então, acho que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, só dá um grito, né? Porque a gente resolve aqui. O pessoal do Uhum. DERINT, né? Que é o Departamento de Internacionalização. Eles ajudam bastante quando o aluno tá por fora. Então, eles que dão essa base, esse reforço, sempre estão em contato com o aluno. É isso, Luana. Muito obrigada pela sua participação Obrigada. aqui novamente. A gente sabe o que aconteceu. Já tentamos fazer essa entrevista anteriormente. Não deu muito certo. Mas agora deu, finalmente. Então, muito obrigada, Luana. É De isso. nada. Até mais, gente. Muito obrigada por escutar a nossa entrevista. Até mais. Tchau.